Olá, aqui é Keila e no vídeo de hoje veremos como realizar os projetos de gás, tanto o gás natural quanto o gás liquefeito de petróleo, e também em relação à cor das tubulações na realização da manutenção. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! A gente tem o dimensionamento de instalações de gás segundo a NBR 15.526. Eu trouxe a partir daqui várias imagens do Hudson Goto, do livro dele de instalações prediais de gás e combate a incêndio. E tem aqui as tubulações e a especificação dos reguladores de pressão, que, segundo a NBR, devem manter a pressão nos pontos de utilização próxima do valor estabelecido pelas NBRs dos respectivos aparelhos. Também se considera a pressão nominal informada pelo fabricante, garantindo a vazão necessária, mesmo com a perda de carga que ocorre no interior das tubulações e acessórios. A pressão nominal para fogões, fornos, fogareiros e aquecedores de água e gás, todos de modelo doméstico, é normalizada no Brasil em 2,80 kPa, quilopascal, que é equivalente a 0,027 kgf por centímetro quadrado. Conceitos básicos de movimento dos fluidos continuam sendo válidos para o transporte de gases, ou seja, a gente tem tabelas iguais ou equivalentes na norma velha e na norma nova também, tanto naquela lá que era em separado o gás e o GLP, como na mais recente que unifica esses dois aí na NBR 15.526. O conceito que originou ambas é igual, então as tabelas, inclusive, continuam iguais em sua grande maioria. Agora, quando a gente tem aqui a potência nominal dos aparelhos, que é o primeiro passo para a gente pensar no dimensionamento para a realização do projeto de gás, primeiro a potência nominal dos aparelhos, a gente deve primeiro determinar potência computada, que a gente vai ver a fórmula na sequência no próximo slide. Potência computada, que é a letra C, que vai ser instalada no trecho considerado, somando-se as potências nominais de cada aparelho de utilização. Para isso, a gente utiliza a tabela da NBR 13.932 e também a 13.933, atualizadas agora pela NBR 15.526 de 2012. E as informações, além disso, da tabela das NBR, elas também podem ser fornecidas pelo fabricante. Então eu copiei a tabela da NBR 13.933 de instalações internas de gás natural, projeto e execução, a de gás natural, que é essa daqui, da 13.933, e trouxe também a da 13.932, os aparelhos de GLP, de instalações internas de gás liquefeito de petróleo também. E toda vez que a gente tem ali, por exemplo, um fogão de 4 bocas quando é GLP, um fogão de 4 bocas quando é gás natural, por exemplo, com o forno, a gente teria esse valor, que inclusive é igual tanto no GLP quanto ali no gás natural, afinal de contas são aparelhos que seriam iguais, porém utiliza eles mais adiante, a gente vai ver a fórmula, dependendo, ela tem uma pequena variação, mas a tabela é absolutamente igualzinha, tanto inclusive nessa versão antiga da norma, como também na versão mais recente da norma, já que os aparelhos são os mesmos. Então, após ver ali a potência nominal destes aparelhos eletrodomésticos que realizam o consumo de gás, depois de ver a potência computada de acordo aqui com a tipologia de aparelho, na sequência a gente pode ir para esse outro gráfico para verificar o fator de simultaneidade. Agora, esse gráfico ele tem na versão antiga da NBR 13.932 e também na versão antiga 13.933 de GLP e de gás natural. Esse gráfico a gente consegue ver o fator de simultaneidade, fator aqui que a gente encontra ele de modo percentual. Agora, na norma nova, 15.526, há um enfoque um pouco maior no desenvolvimento disso daqui, desses ábacos de gás, só que em forma de fórmula. Isso quer dizer que na norma 15.526 não tem ábaco, igual existia nessas normas mais antigas. Daí vai ter fórmula, no entanto. Mas como as tabelas são iguais, os dados são iguais e o jeito de calcular continua igual, então dá para utilizar ainda essas normas de referência, por mais que elas constem como canceladas ali na ABNT, igualzinho tá aí. E igual já foi visto em vídeos anteriores sobre águas pluviais, aqui mesma coisa, a gente primeiro
primeiro vai caminhar nesse eixo horizontal, se for GLP ou se for gás natural, para dessa forma a gente descobrir aqui no cruzamento desse valor, puxando aqui para cima, em relação ao valor de quilocaloria por minuto, a gente vai encontrar o fator percentual, o fator de simultaneidade, que é essa letra F. Daí a gente descobre aqui se vai valer fator 100% ou se vai valer fator um pouquinho menos, né, por exemplo. E que vai ser multiplicado ali na continha que a gente vai ver na sequência. Agora, fora isso, na parte da base aqui do gráfico, tanto aqui quanto também para cá no GLP e no gás natural, tem essa parte de baixo do gráfico que se comporta como se fosse um ábaco, em que a gente pode descobrir outros valores que são outras entradas também da fórmula. É só pegar e puxar, e só pegar e quando bater aqui na linha, puxar em relação ao gráfico para descobrir o fator e para descobrir essas outras entradas se necessário também. Então é um ábaco bastante simples e que na sequência a gente pode utilizar então esses valores para calcular a potência, que é a letra A ali da fórmula, e também a vazão, que é a letra Q quando ela aparecer ali na fórmula. Descobrindo ali o fator, inclusive, que pode ser aplicado agora nessa fórmula, a gente consegue calcular a potência adotada, que é a letra A, multiplicando pelo fator de simultaneidade que a gente viu ali do ábaco, é o eixo vertical ali do ábaco que estava no slide anterior, e dessa forma multiplicar pela potência computada, conforme essa equação que está aqui a seguir. Então, o fator de potência adotado em quilocaloria hora é igual àquele fator percentual de simultaneidade que está ali naquele ábaco, multiplicado pelo fator de potência computada dos aparelhos em quilocaloria hora. Daí, dessa forma, a gente consegue determinar a vazão de gás, dividindo a potência adotada pelo poder calorífico inferior do gás, PCI, esse poder calorífico inferior do gás, conforme essa equação que segue, que seria Q, a vazão de gás em metro cúbico por hora, que seria igual à potência adotada em quilocaloria hora, dividido pelo PCI, pelo poder calorífico inferior do GLP, que é igual a 24.000 quilocaloria por metro cúbico. Só pegar e jogar esse valor exatamente aqui nessa conta de divisão. Então, a gente tem aqui o diâmetro interno inicial da NBR 15.526, em que, na sequência, são estabelecidas as condições limites, como a pressão inicial máxima das redes primárias e secundárias de 150 kPa e 5 kPa kPa, respectivamente, perda de carga máxima de 15 kPa nas redes primárias, pressão mínima final no ponto de utilização de 2,6 kPa e diâmetro nominal mínimo admitido nas redes primárias e secundárias de 15 milímetros, ou seja, meia polegada no mínimo é o menor tubo admitido para tubulação de gás aqui no Brasil. E adotar um diâmetro interno inicial D para a determinação do comprimento equivalente total, que seria o L da tubulação, ou seja, os trechos retos da tubulação somado aos comprimentos equivalentes de conexões e válvulas, conexões e acessórios da tubulação, conforme informações dos fabricantes. Então, todo acessório que é colocado no segmento reto, que é o do tubinho, né, ou seja, conexões em T, aqui conexões de luva e acessórios também, registros, válvulas. Então, todos esses outros que não são tubulações, eles têm informações de fabricante que adiciona um comprimento equivalente à conta. E incluir nos cálculos a perda de pressão devido ao peso da coluna do GLP nos trechos verticais é calculado conforme a equação a seguir, essa equação que está aqui, onde o ΔP seria a variação de perda de pressão em quilopascal e é multiplicado esses números em relação à altura do trecho vertical em metros, já que o GLP, relembrando, ele é pesado, então multiplica a perda de pressão quando a coluna na vertical, e aqui esse S seria a densidade relativa do GLP, onde se adota sempre o valor de 1,8 aqui nessa multiplicação da densidade relativa do GLP. E também tem o dimensionamento que é realizado quando tem o valor maior do que 7,5 kPa, segundo a norma 15.526 de 2012, que para o cálculo do dimensionamento para pressões acima de 7,5 kPa, a NBR 13.932 de 97 sugere essa equação que continua válida na norma nova também, onde a gente tem esse valor, que é a pressão absoluta inicial na saída do regulador do primeiro estágio em média pressão em kPa, menos esse outro valor, que é a pressão absoluta na entrada do regulador de segundo estágio, no ponto mais crítico do trecho em kPa, que é igual essa multiplicação que é realizada em relação a esse S, que é a densidade relativa do gás, fase vapor em relação ao ar, igual a 1,8, multiplicado pelo L, que é o comprimento equivalente, tanto da tubulação quanto também de suas conexões e acessórios, e a gente multiplica também pelo Q, que seria a vazão de gás em metro cúbico por hora. E aqui tudo isso dividido pelo
pelo D, que seria o diâmetro interno da tubulação, para a gente conseguir descobrir então o diâmetro. A gente pode dessa forma aplicar esta fórmula. E só relembrando aqui, esse P, o PA é a pressão inicial na saída do regulador de segundo estágio, ou estágio único em baixa pressão em KPA. E quando a gente tem esse PB, relembrando, é a pressão na entrada do aparelho de utilização, ponto mais crítico do trecho em KPA também. Então seria a pressão inicial menos a pressão ali do ponto mais crítico, que a gente vai sempre avaliar nessa primeira parte então da conta. E outra situação de dimensionamento, que seria contrária quando é acima de 7,5 kPa, seria quando a gente tem o dimensionamento que é igual ou menor do que 7,5 kPa. Então, para o cálculo do dimensionamento para pressões de até 7,5 kPa, a NBR 3932 da ABNT de 1997, ela sugere uma equação para GN, para gás natural, e outra equação para GLP, que continua válido também na 15.526, onde tem aqui a legenda de quando aparece a letra Q, seria a vazão de gás em metros cúbicos por hora, que é igual essa multiplicação, onde tem aqui essa letra H, seria a perda de carga máxima admitida em kPa, multiplicado pelo D, que seria o diâmetro interno da tubulação. Aí, dessa forma, dividido pelo S, que seria a densidade relativa do gás em relação ao ar, aquele fator que é adimensional, e aqui tem o L, que, relembrando, é o comprimento do trecho da tubulação em metros. É o comprimento do tubo e também o comprimento equivalente das conexões e acessórios. Quando tem o GLP, lembrando, aqui tem o PA, que é a pressão inicial da saída do regulador, menos a entrada do aparelho de utilização no ponto mais crítico. O valor inicial menos o ponto ali mais crítico. Dessa forma, a gente tem essa multiplicação. Novamente, quando aparece a letra S, a densidade relativa do gás em relação ao ar, ali multiplicado pelo L, que é o comprimento do trecho da tubulação em metro, e aqui o Q, ele aparece ali, é a vazão do gás em metro cúbico hora, dividido pelo D, pelo diâmetro interno em milímetros, que será descoberto dessa forma com a aplicação dessa fórmula. E aqui na sequência, por fim, dá para calcular também a velocidade. O cálculo da velocidade, segundo a NBR 15.526 de 2012, é realizado por essa fórmula, onde a velocidade em metros por segundo, unidade do SI, ela é igual ao 354 multiplicado pelo Q, que é a vazão de gás em metros cúbicos por hora, multiplicado pela somatória de P mais 1,033, que o P seria a pressão manométrica em quilograma-força por centímetro quadrado. E quando a gente tem o D seria o diâmetro interno em milímetros, então. Dá para fazer, inclusive, conta com calculadora científica do próprio sistema Windows para aplicar ela a algum sistema de tubulação de gás. E aqui a tabela que eu estou trazendo aqui seria da própria NBR 15.526, que é essa tabela que é equivalente àquela lá que eu coloquei em slide anterior, que eu vou mostrar aqui rapidamente, que essas aqui, na verdade, é da NBR anterior, 13.933 de 1997, e 13.932 de 1997 também. Essas duas empilhadas uma sobre a outra dá origem a igualzinho. Se apresenta aqui a tabela da versão aqui da norma mais nova, 15.526, que ela no máximo ela só empilha uma sobre a outra e no final das contas é absolutamente igualzinha à anterior, à versão anterior da norma. Agora, aqui um exemplo de dimensionamento que eu tô mostrando aqui, que na verdade ele vem da própria NBR 15.526, igual tava lá e eu trouxe para cá. O dimensionamento de uma rede de distribuição interna em gás natural de uma casa que ela contém forno, aquecedor de passagem e uma máquina secadora de roupa, segundo esta figura da própria NBR, que é realizado segundo etapas também descritas pela própria NBR. Então a gente tem aqui os pontos levantados ali no projeto, a começar pelo abrigo do medidor, o fogão de 6 bocas, o aquecedor de 10 litros por minuto e a secadora de roupa de 5.020 kcal/hora, que dessa forma eles recebem letras, aqui a letra A, aqui a letra B, aqui a letra C e essa aqui a letra D. E em relação a onde ele deriva para dentro do ambiente, dentro do espaço, a gente tem também as colunas aqui cotadas, elas medidas, e as distâncias horizontais também cotadas aqui devidamente, todas elas medidas. E elas conformam esses trechos que podem ser considerados na hora de a gente realizar o dimensionamento desta casa.
E aqui então, o exemplo de dimensionamento, ele começa primeiro com a identificação das potências dos aparelhos a gás, conforme apresentado na tabela C1. Então, nessa tabela, elencou, né, quais que são os equipamentos, o fogão, o aquecedor e a secadora. Então, a gente passa aqui o fogão, o aquecedor e a secadora e procura naquela tabela e puxa os dados aqui para compor, então, o levantamento dos aparelhos que constituem aqui este sistema dessa casa, desse residencial. Pode procurar na tabela e outros dados depois pode puxar se quiser, inclusive do ábaco também. Agora, na sequência, para essa casa que vai utilizar gás natural, também calcular a potência adotada conforme tabela C2. Não é apresentado pintado dessa forma, inclusive a gente viu que pelo sistema Mansell aqui podia ser amarelo, todo ele, toda essa tubulação, para ficar mais fácil a identificação, mas para ficar mais fácil de ver o trecho, eu peguei e pintei aqui, então, dessas cores. Mas nesse trecho AB, ele conforma essa potência computada, daí tem esse fator, que é descoberto aqui o fator percentual ali no ábaco, e dessa forma a gente faz aqui a conta para descobrir a potência adotada em quilocaloria hora. Aqui, quando a gente tem 100% do valor, a multiplicação acaba dando o valor do jeito que ele é. Aqui, este valor multiplicado por 100%, ele dá exatamente o valor do jeito que ele é, e aqui também. Agora, quando a gente tem o trecho AB, que ele pode ter um desconto percentual segundo esse ábaco, dessa forma, se ele é multiplicado por 0,9323, lembrando que 1,00 é 100%, se fazer essa conta, essa multiplicação, a gente vai obter então este valor, que seria a primeira parte da continha. E na sequência, tem o exemplo de dimensionamento, continuando ele. O próximo passo seria determinar as vazões em cada trecho conforme apresentado na tabela. Então, se a gente já tem os pontos aqui e os trechos já marcados, novamente aqui está pintado, mas é só para facilitar a visualização, o próximo passo seria descobrir a vazão desse gás natural em metros cúbicos por hora. Descoberto esses valores, na sequência, pode determinar o comprimento total, somando-se o trecho horizontal, vertical e as referidas perdas de cargas localizadas, os comprimentos equivalentes das conexões T, curva, luva, joelho, e se houver inclusive registros também, todos eles têm um valor equivalente de comprimento, em que é somado esse valor ao comprimento que está cotado aqui, e dessa forma a gente descobre que os 6 metros ali dessa primeira região do abrigo do A até o B, né, desse ponto A até esse ponto B, a gente vai ter esse 6 metros, mais ali o 2,4 de duas colunas, esses dois pontinhos aqui equivalentes, que dá, fechando aqui a conta, 6 mais 2,4 dá 8,4 então. Assim por diante aqui também, nesse trechinho aqui, do B ao C, tem 2 metros percorridos em planta, porém tem um T que deriva nessa região, e esse 1T vai somar mais 2,4, e dessa forma 2 mais 2,4 seria igual a 4,4. Assim por diante, esse trecho de coluna B e B', tem esse trecho dessa altura de 0,72, mas como tem uma derivação T, teria essa derivação que ela tem esse valor de 4,5 equivalente, então a gente vai ter 4,5 mais 0,72, 5,22 no total. E assim por diante, soma o comprimento percorrido aqui no C e C', e dessa forma soma também o comprimento equivalente para descobrir ali o comprimento total que vai ser computado neste local. Dessa forma, pode determinar o diâmetro nominal mínimo e as pressões, conforme apresentado nessa tabela também. Pode ser aplicada a fórmula também. E, na sequência, a gente tem exemplo de dimensionamento que, por fim, seria apresentada uma tabela resumo. Ali eu fui mostrando picotado, igual a norma, inclusive, apresenta. E, no finalzinho, é apresentada uma tabela que mostra todas essas entradas exatamente nessa sequência que a gente estava vendo até agora. E aqui eu descobriria que nesse trecho A até o B, por exemplo, teria ali o diâmetro de 22, continuaria no 22 aqui no BC, e no finalzinho, nessas ramificações finais, a gente teria aqui o diâmetro mínimo permitido no Brasil para tubos de gás, que seria o de 15 milímetros então. Agora, tem os materiais que são utilizados para as tubulações de gás, tanto as instalações de ALP quanto também o GN. Aqui a gente tem fotografias de e-commerce e o equivalente dele aqui em cima, imagem mesmo, né, que a gente tem do manual do Hudson Goto, onde a gente tem então no Brasil a possibilidade de utilizar tubos de aço com ou sem costura, inclusive a NBR ali que determina o uso e comercialização, fabricação dessa tubulação. Daí tubo de aço com ou sem costura, ele pode ser preto ou galvanizado. Tem também os tubos
tubos de condução com sem costura preto ou galvanizado, classe normal, que segue essa outra NBR. Pode-se utilizar também para tubos de gás, o tubo de cobre rígido sem costura com espessura mínima de 0,8 milímetros para baixa pressão e classe A ou classe I para média pressão, segundo essa outra NBR. Conexões de ferro fundido maleável preto ou galvanizado, conexões de aço forjado, conexões de cobre ou bronze para acoplamento de tubos de cobre, mangueiras flexíveis como as que estão aqui, essas mangueiras, ou mangueiras sintéticas compatível com o uso de GLP somente nas interligações de acessórios e aparelhos de utilização de gás. Pode ser também tubo de condução de cobre recozido dry seal sem costura, espessura mínima de 0,79 milímetros, usado somente nas interligações de acessórios e aparelhos. E pode-se utilizar também tubos metálicos sanfonizados. Inclusive, alguns deles são comercializados com kit, já com o registro e braçadeiras e aquilo que for necessário para a instalação. Com isso, eu deixo aqui uma leitura recomendada, da onde eu tirei tantas imagens como também a normativa mesmo que rege como realizar a tubulação, o sistema de gás aqui no Brasil. E as imagens eu trouxe principalmente deste manual aqui também. Então, caso você tenha acompanhado até aqui, eu lhe convido a, caso ainda não tenha se inscrito, pode clicar no botão abaixo para se inscrever. Você pode curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo também. E, é claro, né, a gente se vê na próxima então.